Boa tarde, galera. Aqui quem fala é Iris de Franco e hoje a gente vai ter mais um programa de pesquisa e registro As Mulheres do Forró. E quem vai estar conversando com a gente é a Mari Brasil, que está no forró desde 2012, é professora desde 2017, já viajou a Europa inteirinha, vários países dando aulas de forró e tem um projeto super importante aí no feminismo dentro do forró e no forró roots. Daqui a pouquinho ela vai estar por aí e chama o pessoal aí no aviãozinho, façam perguntas para ela. Ela que está super presente aí nas redes sociais, no começo da pandemia fez várias lives e eu gosto bastante do jeito dela pensar, dela falar, bem clara, bem interessante, assim, tem pontos de vistas bem diferentes. E aí daqui a pouco ela tá por aí, vamos lá. Mari Brasil ainda não está. E ontem a gente teve a Clara Guimarães, que é de Vitória da Conquista, Bahia, e ela contou um pouquinho como é que ela começou no forró, como é que ela desenvolveu o forró lá em Vitória da Conquista e como que ela desenvolveu o feminismo lá dentro do forró, que era um assunto que ainda não estava presente na cidade dela, dentro do forró e da dança. E a Mari Brasil é de Salvador, é professora de forró dança de estilo roots, que vai estar aqui hoje. Vamos aguardar mais um pouco. A Mari daqui a pouquinho vai estar chegando. A Mari organiza o forró só para elas, junto com a Jéssica Barreto, em Salvador. E elas têm dado vários cursos online, né, para condutores e conduzidas. Fizeram várias lives interessantes também, vídeos, estão bem presentes aí no cenário. A Mari também organiza o Aprenda Roots, junto com o Daniel Marinho, que é a organização dessa metodologia aí do Roots, online, para quem está longe, distante. A Mari participa desse processo, bem importante. Aí o pessoal já está aí chegando. Gente, quem quiser assistir às entrevistas antigas, entrem lá no YouTube, que a gente já subiu várias entrevistas. É super importante que vocês assistam para apoiar não só o nosso trabalho, como o trabalho dessas mulheres, dar visibilidade para as mulheres do forró, para que elas protagonizem mais e que nossa cena forrozeira tenha menos desigualdade de gênero. Tá? Então espalhem aí, assistam, compartilhem. Então quem não puder assistir ao vivo, corre lá no YouTube, se inscreve, divulga a mulherada, porque a gente precisa do apoio de vocês. Tá? Cada uma de nós precisamos desse apoio para a gente aumentar a rede e diminuir a desigualdade de gênero. Eu vou mandar mais um aviãozinho aqui pro pessoal. Cadê você, Mari? A Mari entrou. Eba! E a gente está aguardando a Mari aceitar a solicitação aqui para participar da conversa. E aí, gente? E Tudo aí, certinho? Vocês estão mulher? me vendo bem? Eu tô te vendo bem, e você? Tá, tudo certinho também. Estou ouvindo perfeitamente, vendo perfeitamente. Ah, eu Deixa só eu tô sentar. feliz que aparentemente meu Instagram parou de dar aqueles bug louco, né? Então eu vou poder participar normal das lives com a pessoa. Que bom, porque eu também tive problemas com É, o Instagram a semana passada e no começo da pandemia. E é isso, às vezes os aplicativos pegam a gente de surpresa, a gente tenta mandar e-mail, não resolve, demora para resolver. Aí o público tem que entender que acontece, né? é verdade, é verdade. Mari, estou super Mas, feliz que você está aqui com a gente hoje.
Muito importante você estar aí registrando mais uma vez a sua história. E obrigada por estar aqui no canal contando essas histórias que você viveu no forró e um pouquinho da sua experiência. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, ser considerada para essa conversa. E eu acho incrível o trabalho que você tem feito, justamente de registro mesmo, né? Das histórias dessas pessoas que são tão importantes. E eu me sinto muito feliz de estar aqui, né? De ser uma das pessoas entrevistadas. Então, para mim, é só alegria. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Mari. E como é que você começou no forró? Conta aí pra Então, gente. eu comecei no forró muito, assim, mais ou menos por acaso, né? Na verdade, eu acho que assim como muita gente, eu comecei, deixa eu só dar uma estabilizada aqui na cama, que ela tá dando uma balançadinha, rapidinho. Estou agoniada com ela mexendo. Tá bom. Sim, eu acho que assim como muita gente, eu estava numa fase da minha vida que eu estava precisando muito renovar os ares, sabe? Fazer uma coisa diferente, sair muito daquela questão. Eu estava na faculdade ainda, e aí eu estava muito só trabalho, eu fazia faculdade o dia inteiro, trabalhava à noite, e só fazia isso. Tinha saído de um relacionamento bem complicado, assim, bem tóxico, sabe? Então foi uma coisa bem complicada pra mim, então eu tava muito naquela fase de assim, eu quero fazer algo por mim, sabe? Tipo assim, completamente. E não nada relacionado ao trabalho, porque eu sempre fui super focada, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre trabalhei muito, estudei muito. Eu falei assim, não, eu quero fazer alguma coisa pra ficar tranquila, sabe? Pra me curtir, pra me conhecer um pouco mais, alguma coisa que, não sei, queria ter novas experiências na vida, assim. E eu sempre gostei muito de dança, apesar de ter tido poucas experiências relacionadas à dança na minha infância e na minha adolescência, né? Porque a minha família é uma família muito conservadora, então eles sempre tinham um pezinho, assim, atrás com essas questões de dança e não sei o quê, todo mundo evangélico, então sempre foi um pouco problemática essa questão para mim. Eu tive uma educação muito musical, por exemplo, mas em termos de, por exemplo, esportes e até quando a gente pensa em termos musicais, por exemplo, eu sempre quis aprender a tocar bateria, mas não existia bateria, porque bateria é coisa de menino e você não vai aprender bateria, sabe? Então, eu tive uma educação muito rígida nesse sentido. E aí, quando eu já estava, né, perto de terminar a faculdade, 23 anos, trabalhando e tudo mais, eu falei assim, não, agora eu vou fazer alguma coisa que eu sempre quis fazer. E aí, um dia, perto da minha casa, eu pesquisei um pouquinho escolas de forró. Na época, eu lembro que eu só achei na internet a Cabroeira, mas ela era um pouquinho distante da minha casa e as aulas eram à noite, no meu horário de trabalho. Aí eu fiz assim, não vai dar. E aí, um belo dia, eu passeando com meu cachorro aqui na rua, porque eu moro nesse mesmo bairro há muitos anos, passando com meu cachorro, encontrei uma aula de forró. Eu falei assim, é aqui mesmo, do lado da minha casa. Eu vou só para o véu, é aqui que eu vou. Aí eu me matriculei e pronto, acabou o mundo. Teve, bem na época, eu entrei em greve da faculdade, tipo, no meu último semestre. Foi uma greve longa, durou 3 meses, atrasou super minha formatura, né? Até que eu formei no ano seguinte por causa dessa greve. Isso foi E quando, mais ou menos? 2012. 2012. 2012. Foi no meio de 2012. Eu entrei no forró muito próximo da época de São João, mas não teve nada a ver com São João, foi uma coincidência mesmo. E aí, enfim, entrei e tá lá, a gente teve essa greve, então eu passei a greve inteira fazendo aula de forró e indo para forró todos que eu podia ir. Loucamente, eu não tinha aula mesmo, então bora para forró, forró, forró. E aí pronto, de lá pra cá eu continuo indo pra todos os forrós que eu posso, não mudou muita coisa não. E você Desde fazia então. faculdade de quê, Mari? Odontologia. Você chegou a Fazer faculdade de trabalhar, odonto. trabalha com isso? Trabalho até hoje com isso. Depois que eu terminei a faculdade,
Eu trabalhei durante um ano no PSF, essas coisas, Unidade de Saúde da Família. Aí eu fui fazer um mestrado na área de odontologia. Fiquei 2 anos no Rio, morei lá, voltei. E foi quando eu voltei que eu comecei a dar aula de forró, depois do mestrado. E aí eu dava aula e atuava, e até hoje eu atuo também como dentista. E você começou em 2012 já aprendendo o estilo roots ou você passou por outros estilos? Quais foram suas influências no começo? Que escolas você estudou? Coincidentemente, eu nem sabia que existia essa diferenciação, né, obviamente. E o roots estava começando aqui em Salvador ainda, então não era também muito difundido. Mas coincidentemente eu comecei no roots, mas é só porque eram as pessoas que estavam dando aula perto da minha casa. Aí eu comecei fazendo aula com o Paulo Macedo, foi meu primeiro professor, e Daniel Marinho, os dois, né? E aí eu tomei aula com eles por muito tempo, e eles foram as minhas referências, assim, enquanto professores mesmo, né? Foram eles dois as minhas referências. Óbvio que eu tinha outras referências, assim, de pessoas que eu me espelhava, que eu gostava da dança, que eu peguei como referência, mas não eram professores, eles eram, enfim, pessoas que estavam ao meu redor ali, inclusive fazendo aula comigo também, mas tinham um pouquinho mais de experiência que eu. Aí tem algumas pessoas, né? Tem uma moça chamada Jéssica Ramos, que na época ela era, não, porque hoje ela não seja, é porque ela deu uma sumida do forró, na verdade, mas ela já dançava horrores, sensacional. Lívia Moreira também, que também deu uma sumida e atualmente está de volta. Uma pessoa que hoje em dia é uma grande amiga minha, que é a Janaína Amado, que inclusive ela que me ensinou alguns passinhos também, eu lembro dos passos iniciais, invertido para frente, invertido para trás, meio giro, nanana. Ela que me ensinou na época e também foi uma referência para mim. E aí depois, a partir do momento que eu comecei a viajar, eu comecei a ter outras referências em outros estados, né? Dayara, Izzy, na época eu só fui conhecer a Letícia muito recentemente, depois que eu fiz o mestrado e tudo mais. Mas eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi Dayara dançar, eu fiquei chocada. Fiquei chocada, porque eu assim, não, essa mulher não tem condição, essa mulher. Não é possível. Até hoje, Marinho brinca comigo, porque eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu comentei de Dayara foi com ele, né? Mas eu assim, não, essa mulher, eu chego e fico constrangida de dançar no lado dela. Não tem condição, não. Ela é um absurdo, até hoje ele fala, eu lembro até hoje que você me falou isso. Pois é. Então, enfim, e tantas outras referências aí. Mas essas foram as primeiras, assim, as primeiras pessoas que eu tive mais contato e que chamaram muito minha atenção na época para o jeito de dançar mesmo. Fora dessa galera inicial, eu tive contato um pouco com o universitário através de Felipe Carvalho, porque quando eu comecei a dar aula, em 2012, eu comecei a dar aula numa escola chamada Balanço Nordestino. Aí tinha Felipe Carvalho como professor, foi lá inclusive que eu conheci Jéssica também. Tinha Alan Jones e Sérgio, 3 professores de lá. E Felipe, ele tem uma influência muito, muito grande do pé descalço. Como eu era muito, muito, muito roots, o meu universitário era sofrível, assim, até hoje é meio capinha, né? Mas ele era sofrível, então ele me ajudou bastante em várias coisas em relação a isso também. E fiz algumas aulas, assim, particulares, pontuais, ao longo, enfim, desses anos todos aí, com pessoas diversas, de linhas de filosofias de dança diferentes e tudo mais. Mas, assim, muita gente, mas coisas mais pontuais, sabe? De aula mesmo, foi basicamente Felipe, a galera do Balanço Nordestino, principalmente na época que eu comecei a conduzir muito, e tal, e Marinho também. Fiz muita aula com tal, então hoje em dia ele influencia muito na minha dança também, principalmente como condutora. E eu acho que é isso. Por aí, mais ou menos. E você começou a dar aula em 2012? Não, eu entrei no forró em 2012. Eu comecei a dar aula de forró em 2015. Comecei a dar aula, acho que foi 2017, se eu não me engano. 2017. É isso mesmo, 2017, tem 3 anos. E aí você começou dando aula em alguma escola ou já no seu projeto próprio? Como que foi?
Foi. Eu comecei a dar aula nessa escola que eu mencionei, Balanço Nordestino. Na verdade, eu entrei lá para fazer aula, porque eu queria aprender a conduzir. E só que como eles não tinham professora, né? E não tinham ninguém assim fixo para, enfim, naquela época, ajudar eles a dar aula. Essa é a realidade da época, eu não vou maquiar nada, né? Essa é a realidade da época. Eles não tinham nenhuma mulher para ajudar eles a dar aula. Continua sendo em muitos lugares. Exatamente, não adianta florear não, é isso aí, né? Não era assim, então. E aí, eles acabava que eu estava lá para aprender, mas eu acabava ajudando muito eles na aula. Porque, né? Tipo, sei lá, eu estava lá, e vem cá, e aí ficava naquela. E aí eles falaram, Mari, você quer dar aula com a gente? Tipo assim, o que a gente for passando, se você não souber, você vai, a gente te ensina antes, se for o caso, que a gente se reunia, inclusive, para estudar essas coisas todas. Aí a gente ensina e pronto, e você fica aqui como professora mesmo, tudo. E aí foi lá que eu comecei a dar aula, lá nessa escola chamada Balanço Nordestino, que foi onde eu conheci Jéssica também. E aí, depois, quando vocês resolveram fazer um projeto próprio, o Forró Só Pra Ela se unir e fazer um projeto feminista, quando vocês sentiram essa necessidade e quando foi de fato, foi na mesma hora, como é que aconteceu isso? Então, na verdade, o que aconteceu? Jéssica, eu fico sempre brincando com ela, dizendo que ela é minha cobaia, né? Porque eu aprendi muita coisa com ela, coitada. Ela sofreu um pouquinho, porque eu tava ali aprendendo e sempre, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, toda hora puxando ela para ensinar as coisas, para aprender as coisas, na verdade. E aí a gente teve uma afinidade muito grande de cara, né? Lá no balanço e tudo mais. E aí a gente foi criando muito essa relação, assim, de a gente se ensinar, e um ensinar a outra, estudar juntas, aquela coisa toda. E aí eu sempre brincava com ela, não, no dia se um dia eu sair do balanço e eu for dar aula em algum lugar, você vai vir comigo. Não quero nem saber, eu vou te roubar. A gente sempre brincava, assim. E aí aconteceu que quando eu saí de lá, logo depois ela saiu também, aí eu fiz, aí ó, né, era destino. E aí a gente foi começando a, enfim, né, pensar em algumas coisas. Eu comecei a dar aula em uma outra escola. Ela não foi comigo nessa época. Eu, inclusive, continuo dando aula nessa escola hoje em dia. Ela também é professora dessa escola, uma escola chamada Forroseando, aqui em Salvador. Mas aí a gente começou a realmente sentir a necessidade de fazer uma coisa juntas, porque a gente sempre estudava juntas, a gente tinha umas ideias muito parecidas, trocava muita ideia e pra gente não fazia sentido, sabe, não ter algo juntos, não construir algo juntas. E aí a gente começou a pensar muito nessa questão das dificuldades que a gente enfrenta enquanto mulheres dentro do cenário do forró. Inicialmente foi um projeto muito voltado, muito pensado sobre, olha ela aí, ó, o nome mais. Sobre essa questão de, tipo assim, como é que nós, mulheres, aprendemos, né? Não é que a gente aprenda diferente, mas justamente pelo fato da gente passar por um processo anterior, isso modifica a nossa visão das coisas, né? Então, assim, é justo que exista uma adaptação, não pelo fato da gente ser mulher, obviamente, mas pelo fato da gente ter uma vivência, muitas vezes, enquanto conduzida já. Então, a gente geralmente já tem uma habilidade muito grande enquanto conduzida, sabe? Então, não tem porquê eu ensinar para essa pessoa do mesmo jeito que eu estou ensinando para uma pessoa que nunca, não tem a menor noção de dança, por exemplo, né? Então, a gente começou a pensar justamente numa forma de agilizar o conhecimento para essas pessoas, sabe? Tipo assim, o que é específico, o que é que geralmente as conduzidas, quando começam a conduzir, quais são as principais dificuldades? Justamente, mais uma vez, eu gosto bastante de reforçar isso, não por ser mulher, mas por já ter outras experiências, né? Que diferenciam de uma pessoa que nunca aprendeu a dançar na vida. Então, assim, como a gente pode facilitar o entendimento das coisas, acessar coisas que elas já sabem e tudo mais. E aí foi pensando nisso, eu já tinha começado a pensar em alguma coisa nesse aspecto dando aula sozinha, mas aí eu comecei a pensar coisas com Jéssica e a gente simplesmente começou a colocar em prática. Aí a gente começou dando uma aula numa salinha pequenininha,
A sala era tão pequena que a gente só conseguia fazer uma fila, né, para ficar de frente pro espelho. E nessa fila a gente não tinha como ficar, quase que não tinha como ficar, tipo assim, o professor na frente e as pessoas atrás, porque não tinha espaço para fazer um passo básico frente e trás. E tão estreitinha aquela sala. Aí depois a gente mudou para outro lugar e tudo mais, aí abriu mais essa questão das aulas só para mulheres. Depois a gente também tem aulas mistas, né? E também a gente começou a pensar essa questão dos eventos, né, voltados para mulheres. Então, assim, uma área que todo mundo, independente de ser nosso aluno ou não, porque foi o que aconteceu. A gente começou a dar aula para nossas alunas que estavam lá para aprender a conduzir. E aí e tinha alunas também que estavam ali para aprender a ser conduzidas, né? E aí a gente observava que chegava no forró e as alunas não iam praticar. E sabemos que é a prática que leva a segurança da pessoa para fazer as coisas e tudo mais, né? Eu ficava assim, gente, por que eu ensino tanta coisa? Por que no forró vocês estão dançando como conduzidas, por exemplo? Se vocês estão fazendo aula para conduzir, por que vocês não fazem os dois? Sabe? Óbvio que eu sei por quê. Era a minha vontade de estimular elas. E aí eu via que isso não rolava. Eu tenho, por exemplo, uma aluna, Ana Carolina. Eu já até postei alguns vídeos dela no meu Instagram. Ela é fenomenal. Nossa, ela aprende muito rápido, ensina as coisas e ela tá dançando super bem, sabe? E ela fez muito tempo aula particular comigo. Mas no forró, eu não via ela conduzir. Eu falava assim, ela é incrível, por que ela não está, sabe, conduzindo? E aí eu comecei a perceber que, de fato, eu já sabia que existia uma insegurança por parte das mulheres, por julgamento, enfim, todas essas coisas que a gente já sabe. Mas que eu só saber não adiantava nada. Eu precisava saber e eu precisava fazer alguma coisa, né? Se eu estou me propondo a fazer uma aula só para a galera e eu sei que só aula não funciona porque as pessoas precisam praticar e as pessoas não se sentem seguras a praticar, não faz mais sentido eu querer dar aula, sabe? Na minha cabeça, não faz sentido eu querer dar aula, querer que as pessoas evoluam, sendo que elas não têm um lugar seguro para evoluir. Então foi muito pensando nisso. Boa tarde, DJ. Bem-vindo. Que a gente pensou nesse projeto justamente para poder fornecer às mulheres esse lugar seguro para elas se expressarem, dançarem do jeito que elas quiserem, trocarem ideias, porque isso é tão importante, sabe? Não é só uma questão de professor e aluno, é tipo aluno com outro aluno de outra escola que aprende uma coisa legal, e enfim, essa troca é muito importante, a gente reconhece isso. Então, a gente queria que as mulheres tivessem esse lugar seguro para poder fazer essa troca, para poder praticar, para poder conversar, não só sobre forró, mas sobre feminismo, sobre empoderamento, sobre problemas que elas estavam passando para além, inclusive, da esfera do forró, né? E, inclusive, a gente estava com vários projetos aí, de chamar a galera, de fazer rodas de conversa, que não fossem somente sobre dança, somente sobre forró, mas qualquer coisa que a gente sentisse, né, no coração que fosse um assunto relevante para aquele momento. Então, foi essa ideia aí que surgiu o Sol para Elas. Legal sua fala, bem interessante aí o processo. Deixa eu só dar aqui a boa tarde, as boas-vindas ao pessoal que está aí, o Mural Casa de Cultura, DJ Messias, a Jéssica, o Adriano Santos, quem tá aí? O Damas no Forró tá por aí, tem muita gente assistindo a live. Eu não vou conseguir voltar e falar o nome de todo mundo, desculpem, mas obrigada. Mandem aí aviãozinho pro pessoal, façam perguntas, que a Mari vai continuar aqui o tempo que ela quiser falando. Eu sei que quantas horas ela quiser, a gente vai estar aqui. Mari, deixa eu te perguntar. Rapidinho, vou mandar um beijo para Márcia, que está sempre em todos os lives que eu faço. Izzy também, Danilo, meu aluno. Thaís, maravilhosa. A Thaís é bailarina. Eu acho que ela é atualmente bailarina aposentada, mas ela tem trabalha com várias vertentes de balé no sentido terapêutico, sabe? Balé Fit Yoga, que ela produziu. Ela é psicóloga também, maravilhosa. Ela deu uma aula pra gente, que foi super esclarecedora em várias coisas. Enfim, queria mandar um beijo e dizer que ela é maravilhosa. Deixa eu só ligar a luz aqui, porque eu acho que tá escuro pra vocês. Vai lá. Mas pode falar.
Pode falar que eu tô com fone, eu tô ouvindo bem direitinho. Então, eu queria saber, Mari, quando foi que vocês começaram esse movimento de forró só para elas? Esse é um nome que vocês usam, ou não? E quando foi que vocês começaram esse movimento de fazer algo específico para as mulheres? É um forró que é um nome que a gente usa para esses eventos, né? Não é para a aula especificamente, mas é para esses eventos, né? Teve um outro evento que a gente fez em parceria com Preta Oster, no final de semana próximo ao Dia Internacional da Mulher e tudo mais, que na verdade não foi um evento só para mulheres, mas foi um evento 100% produzido por mulheres. Eu não lembro o nome agora. Você lembra o nome, Jéssica? Fala para mim, por favor, se você lembra. Eu esqueci agora o nome. Mas o Só Pra Elas é esse evento, né? Que a gente pensou para não apenas restrito às nossas alunas, né? Para todo mundo que quisesse, enfim. E todas as mulheres que quisessem. E aí esse, de fato, é exclusivo para mulheres, né? Não só mulheres cis, mas mulheres trans, enfim. Todo mundo que forró das mulheres. Todo mundo que se sentisse contemplado nesse sentido. E a gente fez, se eu não me engano, o primeiro evento que a gente, deixa eu ver, maio desse ano, pandemia, março desse ano, então foi ano passado. Foi no dia, o Forró das Mulheres foi no dia 8 de março. Mas o Só Pra Elas, eu não lembro quando foi exatamente a data. Não sei se foi no dia 8 de março do ano passado, mas eu lembro que a gente fez também. Mas mais ou menos 2018? 2019, acho que foi no final de 2019. Se eu não estou enganada, foi em dezembro, não foi, amiga? Dezembro de 2019. Foi o primeiro Só Pra Elas que a gente fez. Isso, dezembro. Certinho. Mas a gente já estava dando aula só para mulheres há mais tempo, desde o início do ano passado. Também no início do ano passado, se eu não estou enganada. Eu sou muito ruim de data, viu, gente? Mas eu acho que foi no início do ano passado. E aí a gente fez esse particulino no final do ano passado. E o particulino em parceria com Preta em março desse ano. Então, esse é produzido por mulheres. O Forró das Mulheres, ele é um coletivo, é um projeto? Vocês que organizaram e chamaram outras mulheres? Ou como que funciona? Que é bem difícil organizar assim, eventos com muita gente, né, produzindo. Como é que foi tudo isso? Foi, na verdade, relativamente tranquilo, porque assim, a gente tem aqui em Salvador um tipo de... Tranquilo assim, né? Óbvio que tem suas dificuldades, mas assim, a gente tem aqui em Salvador um modelo de evento que é muito comum, porque aqui em Salvador a gente tem uma certa carência de eventos maiores, com banda e tal, como tem, por exemplo, em São Paulo, um monte, BH, um monte, né? No Rio, um monte. Aqui a gente não tem tanto. E aí uma coisa que ficou muito cultural do forró de Salvador são os particulinos, você já deve ter ouvido falar. Que na verdade aí tem também, bem menos, né? Aqui é um negócio normal, é diário, sabe? Então assim, os particulinos foram uma forma que a gente encontrou de ter as festas de forró de uma maneira mais barata para quem produz, né? E consequentemente mais barata para quem vai para o forró também, né? Pouco custosa, porque é sempre complicado trazer bandas de fora, porque tem passagem aérea. Passagem aérea para Salvador não é barato, ainda mais de alguns anos para cá ficou caríssimo. Então, sempre foi muito complicado. O espaço aqui em Salvador para forró é complicado, porque não é o mesmo espaço de uma balada qualquer, né? Você tem que ter, de fato, espaço para as pessoas dançarem, não pode ter mesa. A galera consome pouco, no geral. Então, enfim, o público do forró é um público muito específico e tem uma demanda muito específica, em vários sentidos. Então, por isso e em outros fatores que não vale a pena citar aqui, Salvador ficou com essa carência de eventos, então a gente se apega muito aos particulinos, né? Que são esses eventos que geralmente são feitos como é que vocês chamam? Aqui a gente chama no play dos prédios, mas só que vocês não chamam de playground. Tipo, tem aquele espaço, aquela área em comum, tipo salão de festa de prédios. Aqui a gente chama salão de festas, isso. Isso, salão de festas, e aí a gente aluga o salão de festas de algum prédio que seja mais tranquilo, assim, para ter som e tudo mais, para ficar até um pouco mais tarde. E a gente faz a festa lá, basicamente isso, né?
Então, sempre que a gente pode, né, pagar, a gente chama DJ. Às vezes não, às vezes, por exemplo, se é uma festa que eu estou fazendo só para meus alunos, eu mesmo discoteco, né, boto lá, ou então Jéssica, ou então alguma outra pessoa. Exato. E aí, isso é muito comum, é uma prática muito recorrente, que todo final de semana tem 1, 2 particulinos, pelo menos, sabe? Às vezes tem mais de um no mesmo dia. Do mesmo jeito que você tem aí vários forrós no dia, aqui são vários particulinos no dia. É o que dá pra gente fazer. E aí, isso facilita muito, né? Porque isso torna tudo muito acessível. Obviamente, um cenário muito estimulante para banda, um cenário muito estimulante para DJ, para produtor, né? Mas é uma coisa que sustenta o forró aqui em Salvador hoje em dia, o particulino. Então, isso facilita muito. Basicamente, o que a gente fez foi... Preta é DJ, né? E ela é produtora, ela já faz muita coisa, ela movimenta muito o cenário de forró aqui de Salvador. E ela estava pensando nisso, eu e Jéssica, a gente já estava também pensando num evento nesse sentido, falando sobre o forró das mulheres especificamente, né? A gente estava pensando em fazer talvez um ou outro... Enfim, na verdade, a Jéssica estava com várias ideias, a gente ia fazer umas coisas bem diferentes. Aí a gente basicamente agregou as ideias nossas com as de Preta, e aí a gente fez esse evento. E aí, qual era a nossa ideia? Estimular professoras, estimular bandas só de mulheres, estimular DJs e estimular pequenas empresárias, né? Então, assim, mulheres, por exemplo, que estivessem vendendo cartucheira, que estivessem vendendo comida, que estivessem, não sei, qualquer tipo de artigo que fosse, né, coerente ser vendido nesse espaço. E aí, pronto, todo mundo que expôs foi mulher, só a mulher expôs, só a mulher tocou, só a mulher ensinou, no caso fui eu e Jéssica. Mas só que era um evento que todo mundo poderia ir, né? E, inclusive, até o tema do nosso evento, do nosso do nosso workshop, foi um tema voltado para o conduzido. A gente sabe que não é porque é conduzido que é para a mulher, é para qualquer pessoa que queira ser conduzida, mas a gente sabe que a maior parte dos conduzidos hoje em dia são as mulheres. Então, assim, era uma forma de estimular qualquer pessoa, tipo, esse é um lugar seguro para, se você quiser ser conduzido, independente de você ser homem ou mulher, você pode vir e não tem nenhum problema. Assim como homem ou mulher, você quer ser condutor, não tem nenhum problema. E, ao mesmo tempo, a gente tentou trazer um tema justamente para a gente quebrar um pouco esse paradigma do o condutor conduz e o conduzido segue, sabe? Então, o tema foi justamente introdução à condução compartilhada dentro do Roots, trazendo mais para a nossa realidade, porque a gente sabe que é uma coisa que é pouquíssimo explorada hoje em dia, né? No Roots especificamente. As pessoas atribuem muito porque é uma dança de abraço fechado, mas a gente sabe que isso não é um impedimento, nem não vai ser, a gente só precisa pesquisar. E, basicamente, era uma pesquisa que eu e Jéssica super estávamos fazendo antes da pandemia, né? Justamente para a gente trabalhar essa questão dentro da dinâmica de dança do Roots, né? E foi super legal, foi muito massa. Óbvio que deu muito mais mulher no workshop. Condutor e conduzido estava super balanceado, mas foi muito legal porque foram alguns homens que só eram condutores. E aí a gente fez umas propostas que foram muito legais, que bugou o cérebro de todo mundo, porque eles não imaginavam que a gente ia fazer esse tipo de proposta. E, ao mesmo tempo, ver a mulherada toda lá, sacou? Foi um evento muito lindo, lotou, deu super certo. E chego me arrepiei agora só de falar. E foi muito, muito legal de fazer, né? A gente tem os percalços normais de qualquer evento, mas ver o resultado disso como um evento tão bem feito, sabe? E feito com amor, de fato, foi maravilhoso, maravilhoso. Amei fazer esse evento, amei mesmo. Quero, inclusive, aqui registrar meu agradecimento por Jéssica, por Preta, enfim, por todo mundo que participou, todo mundo que expôs, todo mundo que tocou, porque foi essa unidade, né, que proporcionou esse evento tão legal aqui. Eu queria só pontuar para o pessoal que está assistindo aí do mundo inteiro, saber das realidades, né? Aqui em São Paulo também tem bastante particulino,
E às vezes é feito em salão de festas, às vezes na casa das pessoas, e às vezes em lugares que o próprio bar cede o espaço ou pede uma porcentagem. Às vezes são festas fechadas, às vezes abertas, então também todo dia rola muito particular. Dá para assim escolher. Mulheres que conduzem também organizou alguns e a realidade é bem variada, assim, de tipos de forró. Eu queria perguntar, em Salvador, como é que é? Tem banda? Existem outras maneiras de viver o forró, diferentes dessa que a gente conhece, assim, do baile, desse forró que eu chamo de forró urbano, que é uma coisa que veio depois da década de 90. Como é que é? Tem baile de forró tradicional aí em Salvador, forró raiz, ou outras manifestações, assim, do forró É, aí? Como é que é? aqui em Salvador, a gente tem uma característica muito peculiar quando comparada com os outros lugares que vivem esse forró urbano, justamente, que inclusive eu queria parabenizar. Eu não sei se foi você que pensou nessa nomenclatura, ou não sei, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar, foi naquela vez que a gente conversou, enfim, sobre aquele projeto seu, e eu achei sensacional. E, inclusive, outros professores comentaram comigo que acharam sensacional, assim, e que realmente é um nome que abrange bem, né, essa nossa realidade. Mas, enfim, voltemos. Aqui em Salvador tem uma questão muito peculiar, que é a questão de você ter duas festas que são vividas de maneira muito intensa aqui em Salvador, na Bahia como um todo. Mas, enfim, falando de Salvador especificamente, que é o Carnaval e o São João, né? Então, a gente basicamente tem dois momentos muito distintos, né? Que você tem o Carnaval, logo depois do Carnaval é São João, né? Então, você vai ter uma multiplicação absurda de forró acontecendo. Forró e banda de forró surgindo do nada, assim, e a galera fazendo muito, muito, muito forró, o que é bom. As escolas de forró bombam, muita gente tem o primeiro contato com aula de forró, etc e tal, muita galera iniciante, ótimo. Até o São João, porque o São João é uma mega festa aqui, né? Não só em Salvador, mas como todo o interior. Inclusive, o interior é muito mais tradicional do que Salvador. A galera sai de Salvador para ir para os interiores e vive muito, muito intensamente o forró. Mas ele é uma situação um pouco diferente, né? Porque é uma questão daquela coisa bem tradicional do São João, é um pouco diferente do que a gente vive no nosso dia a dia, né? No forró urbano e tudo mais. Mas Passou o São João, conta um diga. pouquinho como é que é, desculpa te interromper, mas conta um pouquinho como é que Não, é, as pessoas dançam, como é que é essa festa, festa de São João aí na Bahia? é uma festa muito as pessoas se tornam uma comunidade, mesmo que você não faça parte daquela comunidade, sabe? Eu particularmente gosto muito mais, inclusive, de São João do que do Carnaval. Não por causa do forró, também, mas assim, é porque eu gosto dessas. É uma festa bem pacífica quando você compara com festas de largo, né? Em que são ótimas, mas ao mesmo tempo são perigosas, você tem que ficar muito ligada, né? São João é uma coisa mais pacífica, assim, eu sinto muito isso, eu me sinto muito mais à vontade, por exemplo, numa festa de largo no São João do que no Carnaval, por exemplo. Então, e assim, as pessoas dançam, mas como as pessoas não têm, né? Elas não estão ali fazendo aula nem nada, a maior parte das pessoas, então elas têm aquela dança mais orgânica mesmo, né? Daquele que elas sentem, do que elas sabem e tudo mais. Aí a gente vai ter, quando a gente pensa em música, a gente tem as bandas mais atuais, um forró teoricamente mais reformulado, mais comercial. Você tem muitos interiores que tem muito forró eletrônico, muito forró eletrônico. Você tem interiores que tem muito forró pé de serra, mas muita galera já voltada um pouquinho mais para Estaca Zero, Fala Mansa, essa galera mais nova, né, do forró. Por um tempo, e até hoje, né? Existem alguns interiores que fazem apenas festa, então, tipo, às vezes não tem nada a ver com São João, bota axé, bota Bel Marques pra tocar, bota pagodão pra tocar, bota sertanejo, né? Mas isso tem sido uma luta, inclusive,
não só da Bahia, do Nordeste como um todo, mas eu acho isso muito presente nos interiores aqui perto de Salvador, de trazer raiz de volta, né? Então, tipo assim, não vai ter sertanejo. Não vai ter axé. Axé, acabou de ter carnaval, não tem porque ter axé aqui, é outro rolê, entendeu? E assim, as pessoas de fato exigirem esse tipo de postura por parte dos governantes, porque são os governantes que fazem festa de largo, basicamente, né? Então, eles que contratam. Então você tem muita valorização, eu acredito que sim, muita valorização de trios pé de serra, né? Você tem de tudo um pouco, eu acho que agrada a todo mundo. O São João da Bahia, e acredito que nos outros estados também, mas eu posso falar mais da Bahia, é um São João bem democrático quando a gente pensa em versatilidade de estilos dentro do próprio forró, sabe? Se você quer uma coisa mais fofinha, shortzinho, você vai ter. Se você quer uma coisa mais arrasta-pezão e aquela coisa bem agitada, tem também. Se você quer uma coisa mais eletrônico, tem. Mais antigo, tradicional, tem também. Tem de tudo. E assim, tem cidades, por exemplo, Cruz das Almas é uma cidade aqui perto da Bahia que tem um São João mais tradicional, que tem aquela questão da guerra de espada e tudo mais. E assim, inclusive, fica arrepiada só de pensar, porque é maravilhoso São João, é enorme, lota, e tipo assim, eu tenho um palco gigante e tem uns shows, assim, eu já vi um show de Elba Ramalho que eu fiquei assim, meu Deus, que mulher maravilhosa, sabe? Tipo, vários shows incríveis, e tá todo mundo lá, tranquilo, todo mundo dança com todo mundo, é bem tranquilo, é bem divertido, assim, sabe? Eu realmente gosto bastante. E essas festas, e esse forró que rola no São João, rola em outras épocas do ano, aí em Salvador e nos interiores, ou não? Então, nos interiores, passou São João, você dá uma esmaecida, né? Em termos de forró, assim, e aqui em Salvador também. Quem sustenta o forró é essa galera que faz mais parte, que vive mais a cultura do forró no dia a dia. Essas pessoas que têm isso sustentam. As pessoas que não têm isso, geralmente a coisa realmente esfria bastante. Aqui em Salvador tem uma casa de forró chamada Coliseu do Forró. E eles trazem bastante forró durante o ano todo, né? Mas assim, é uma casa de forró, né? Tem uns outros lugares, e aí eu falo do Coliseu do Forró porque ele traz forró diverso. Tem forró, às vezes eles trazem tipo Dona Zé e tudo mais, marrom, tem o nordestino, e ao mesmo tempo eles trazem bandas mais comerciais, eles trazem bandas de forró eletrônico, eles trazem, é bem diversificado, sabe? Mas é uma casa de show, né? E aí você tem os profissionais, que são os que eu tenho mais contato, que mantêm a cena, que é basicamente Preta Ostra, que faz muito evento ao ar livre, de graça, colaboração espontânea para a galera, né? E aí eu acho que isso é um chamariz enorme para as pessoas entenderem que existe forró além do São João, né? Que às vezes a pessoa não... Eu mesmo não fazia ideia. Eu só descobri no dia que eu fui para a aula e me disseram, vai ter um forró ali, bora? Eu falei assim, quê? Como assim? Bora? Eu nem acreditava que existia aquilo ali. Para mim era uma coisa surreal. E aí você tem João Miranda, que é um sanfoneiro que já está, eu acho que há mais de 10 anos, com forró todo domingo, todo santo domingo, faça chuva, faça sol. Ele só não está lá no Natal e só. E no São João. E tirando isso, ele está lá todo domingo, fielmente, entendeu? E são pessoas, assim, hoje em dia a gente tem um coletivo Carcará, que é um coletivo de DJs aqui de Salvador, que tem feito um trabalho maravilhoso também, né? Trazendo também, junto com Preta, enfim, junto com outros DJs, mais forte essa cultura do DJ que a gente tinha perdido aqui em Salvador, né, por muito tempo. E eles estão trazendo também esses eventos e promovendo outros eventos, chamando, enfim, artistas também, porque a gente sabe que é difícil, né? A gente sabe que não é fácil ser produtor em Salvador. O produtor de forró é bem complicado. Então, essa galera tem movimentado muito nesse sentido. Preta também traz artistas. Então, hoje em dia, em Salvador, eu falaria das pessoas que me vêm à mente, eu falaria dessas três, né? João Miranda, Preta Ostra e o Coletivo Carcará, os principais. Não que não tenham outras pessoas, tem. Mas esses são os que fundamentam esse forró cotidiano da gente, são essas pessoas, né? Além das escolas que promovem os particulinos e tudo mais.
E quando muda a banda, por exemplo, um dia que toca a Dona Zefa, o público muda bastante o jeito de dançar e de viver o forró. É diferente de um dia que toca uma banda de eletrônico, de forró eletrônico, ou não? Muda. Assim, a gente tem uma distinção muito clara de público, né? Não que a galera que não vá no dia do eletrônico não vá no dia do Dona Zefa também. Mas aí, no geral, a galera que vai no dia de Dona Zefa apenas não vai no dia do eletrônico. Essa galera Entendi. não se mistura, né? Então a galera vai para João Miranda, a galera vai para os eventos de Preta, a galera vai para os eventos do Coletivo Carcará, mas a galera não vai no eletrônico, por exemplo, sabe? E aí no dia que tem Dona Zefa tá todo mundo lá, no dia que tem Marrom tá todo mundo lá. Então realmente são públicos bem separados, bem distintos. Mari, e como é que tá agora na quarentena? Você e Jéssica estão desenvolvendo várias aulas, né, vários workshops, e você também fez muitas lives no começo da pandemia, né? Ficou um tempão aí sem parar, falava todo dia que eu ligo essa menina tá online. Como que ela tem energia para fazer tanta live? Como é que foi isso tudo? E como está Nossa, sendo? não foi uma loucura. Não, no início eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu juro pra você. Eu não vou mentir, eu olhava assim e falei assim, meu Deus. Sabe, porque eu brinco muito com algumas pessoas que são mais próximas de mim. Eu tenho muita resistência a mudanças. E não porque eu sou chata, nem nada disso. Não, eu sou um pouco chata, mas não a questão não é essa. A questão é uma questão de jeito mesmo, sabe? Tipo assim, eu aprendi a fazer isso aqui dessa maneira. Para eu sair disso, exige uma energia muito grande da minha parte. Mesmo quando eu quero. Às vezes eu nem quero, eu falo, não, nada a ver. Mas mesmo quando eu quero, eu fico, nossa, mas isso aqui já tá tão redondinho, sabe? Por que eu vou mexer? Mas eu sei que eu tenho que mexer. Mas isso para mim é uma dificuldade pessoal. Então, assim, pandemia caiu no colo, né? A gente estava ouvindo falar isso há muito tempo, mas a verdade é que a gente não ligou. Quando a gente se deu por si, a pandemia estava no nosso colo. E aí não teve jeito, foi adaptação. Só que para uma pessoa que tem resistência à mudança, nossa, isso aí foi assim, abuso, sabe? Então, eu lembro que eu sempre relaxo muito dando aula, né? Eu chego, pra mim, é minha terapia. Eu entro estressada e eu saio plena dando aula. É uma sensação maravilhosa para mim. Mas porque é uma coisa que eu estou acostumada. Só que quando a gente chegou nessa questão da pandemia, de eu dar aula para ninguém, não tem, quer dizer, eu sei que tem, mas eu não estou vendo as pessoas, tipo, não tem, sabe? E eu não saber se as pessoas estão entendendo, quando estou olhando para a cara delas, sabe? Saber se de fato elas estão entendendo, não ver o que elas estão fazendo, para eu poder me adaptar na hora e pensar em uma outra forma de ensinar e tudo mais. Então isso para mim foi meio pânico, né? Ao mesmo tempo pensar, ai meu Deus, tá falhando a internet. Ai meu Deus, para ainda ter que botar a televisão. Muita informação na minha cabeça, sabe? Então pra mim foi muito difícil. Eu saía das aulas exausta, assim, exaurida, sabe? Meu Deus, eu não sei. Pra mim todas as aulas foram horríveis. Nenhuma prestou, porque eu não estava fazendo nada certo. Todo mundo falava, não, foi ótimo. Mentira, gente. Vocês estão falando isso só porque vocês gostam de mim. Que foi horrível, sabe? Então, eu tive muita dificuldade. Hoje em dia, óbvio, com o tempo não tem como, né? A gente vai se adaptando, vai se acostumando a essa realidade. E aí foi ficando mais tranquilo. Eu acredito que para a Jéssica também foi muito difícil. Jéssica, ela tem algumas características um pouco diferentes de mim. Então, tipo assim, sempre que ela vai fazer algo novo, ela fica muito mais ansiosa que eu, por exemplo, né? Então, tipo assim, eu tinha a minha atrapalhação, porque eu ficava toda atrapalhada. Jéssica não era atrapalhada, mas ela estava muito ansiosa. Então, ela ficava, ai meu Deus, calma. E foi. E aí a gente foi pensou de uma maneira, viu que não deu certo, mudou, pensou de outra maneira, viu que não deu certo, mudou. A gente aprendeu muito com os outros professores. Izzy mesmo foi uma pessoa... a gente se conhecia, mas a gente não trocava muita ideia. Nessa pandemia, a gente ficou super acessível uma para outra e a gente trocou muita ideia sobre várias coisas. Que inclusive eu acho que essa pandemia aproximou muita gente, né? Tipo assim, pessoas que você nunca imaginou que você teria um momento de troca, enfim.
E foi o caso de Izzy, a galera de Brasília, nossa, eles ajudaram demais, sabe? Tipo, tanto diretamente quanto indiretamente, a gente vendo eles dar aula e falando assim, nossa, isso que vocês fizeram é muito massa, a gente pode adaptar isso para nossa aula e tudo. Então, hoje em dia, óbvio que a gente tem dificuldades, né? Mas tá muito mais tranquilo. Hoje em dia eu não fico mais nervosa para começar a aula, eu não fico mais atrapalhada. Se der uma coisa, peraí, gente, peraí, que a gente faz isso aqui e a vida que segue. Mas no início foi bem difícil. Foi assim. Tanto é que quando eu estava fazendo só as lives e eu não estava dando aula efetivamente, eu falava assim: não vou conseguir dar aula, gente. Não, pronto, eu vou ter que deixar de ser professora de forró nessa época, porque não vai dar. Pra mim não vai dar, não vou conseguir. Mas vai, né? Uma hora vai. E como é que os alunos... Calma, mas ela é ansiosíssima. É muito engraçado. E como é que os alunos receberam isso? Porque, assim, muitas alunas minhas querem aula e estão sempre presentes. Eu já estão com bloqueio, assim. Eu não quero fazer aula online, forró é ao vivo, tem que abraçar. E, assim, a gente sente muita falta dessa coisa do toque, né? Não sei, é o que eu mais sinto falta, de abraçar as pessoas. E é difícil, assim, a gente ensina junto, né? E a gente que tem essa conexão muito do abraço fechado, para ensinar separado, parece que está faltando muita coisa. Fala, ai, meu Deus! Né? Como é que os alunos estão recebendo isso? Eu vou até acabar comentando sobre uma coisa que tem um pouco a ver com o que você me perguntou anteriormente, mas eu acho assim... basicamente, eu sei que tem muita gente que tem resistência, mas tem muita gente que sente muita falta, tipo, tanta falta que prefere tentar ver o que é que rola, entendeu? Então eu acho que essa escassez, simplesmente não tem mais aula, acabou, ou é isso ou é nada, fez com que as pessoas ficassem mais de peito aberto, sabe? E abrisse a mente para novas possibilidades. Eu tenho vários depoimentos de alunas nossas que fizeram aula com a gente, comigo, com Jéssica, ou então só comigo particular, que chegaram e falaram assim, nossa, eu fiz isso aqui só porque alguém me indicou, só porque eu vi que muita gente estava fazendo, mas eu já fui assim, isso não vai dar certo, não vai. Por causa justamente dessas coisas que você falou, não, eu não tenho capacidade de aprender assim. Outra coisa, eu acho, que era o que eu queria comentar anteriormente, que essas aulas online fizeram as pessoas abrirem os olhos para muitas coisas que elas ignoravam enquanto alunos, sabe? Tipo, temas importantes de autoconhecimento do seu corpo, percepção do próprio corpo, sabe? Como é que você mexe o seu pé? Você não sabe, você nunca prestou atenção nisso. Porque você só estava prestando atenção em seguir, ou de fazer aquele passinho, ou você estava sempre focando no baile, ou numa outra pessoa que estava dançando com você, ou em como você parecia, mas não na qualidade de movimento, mas na qualidade em aumentar suas possibilidades, em usar outras partes do corpo, autoconhecimento, técnica, sabe? Assuntos mais abstratos, história do forró, né? Tem uma galera aí fazendo vários cursos de história do forró, né? E isso é incrível, né? Vamos ser bem sinceros, quando é que as pessoas, e aí quando eu falo as pessoas, não é uma ou outra pessoa, eu falo a galera, iria se interessar por isso de fato? Não ia. Se interessou porque era a única alternativa, né? Então, assim, eu acho que no final das contas, a gente teve, tanto enquanto professor, a gente teve também que se desenrolar muito nesse sentido, de esquecer um pouco o jeito normal de dar aula e pensar em alternativas para quem estava sozinho em casa e queria evoluir. Não é só, tipo, levanta os bracinhos e sacode, vamos fazer um negócio direito aqui para a galera evoluir, transmitir conhecimento. Porque a gente tem esse conhecimento, né? A gente talvez nunca tenha trabalhado nele, mas a gente tem esse conhecimento. Porque às vezes... a gente sabe que é importante. Às vezes o aluno não quer, né? O aluno chega na aula querendo passo. Ah, eu quero aprender um passo novo, mas ele não quer aprender conceito de jeito nenhum. Exatamente. Essa fala sua é uma fala que eu ouço, inclusive, por parte de muitos professores incríveis.
que eles sabem que eles têm muito mais a oferecer, mas que é difícil oferecer porque é difícil que o aluno queira aquilo, né? Na verdade, aí a gente sempre entra naquela situação. Mas o aluno não quer porque você não sabe apresentar aquilo de uma forma interessante, ou ele, entendeu? Assim, tem essa questão, talvez, tem, pode ser que tenha também. Mas eu acho, por exemplo, que determinados assuntos, eles exigem uma maturação, sabe? Maturidade por parte do aluno. De chegar e pensar, ó, não gastei, mas tipo assim, investi esse tempo todo aprendendo passinho, mas a minha dança falta tanta coisa fundamental, né? Mas você precisa passar por muita coisa para chegar assim, poxa, eu já devia ter parado para aprender isso. E não é todo mundo que, inclusive, vai chegar nessa fase de maturidade de dança, né? Então, assim, essa situação do forró online fez com que as pessoas simplesmente dissessem, bem, é o que tem para hoje, né? Aí, a partir do momento que elas começam a fazer, elas falam, nossa, mas isso é realmente bom, isso é realmente importante. E faz diferença. E eu acho que, inclusive, isso vai ter um efeito muito grande na forma que as pessoas vão consumir aulas depois que essa questão da pandemia passar, sabe? Eu acho que, enquanto professor, a gente vai ter que se adequar. Quem não se adequou vai ter que se adequar muito em relação a isso. E eu espero que sim, porque eu acho que isso é enriquecedor, inclusive para a gente, enquanto professores, né? A gente não ficar com a nossa aula engessada em movimentação, porque a gente tem muito mais a oferecer. É bem interessante que você falou da maturidade do aluno também, né? Eu acho que a gente está sempre revisitando os conceitos básicos, fundamentais, assim, a gente volta para o nível 0, estando lá no avançado o tempo todo, e às vezes o aluno não quer voltar porque ele acha que aquilo é básico demais para ele, mas é o mais importante, e é difícil esse convencimento, né? Então, acho que realmente... depois da pandemia, talvez algumas pessoas mudem e se conscientizem de quanto é importante conceito. Mari, a gente está aqui, daqui a pouco vai cair a live. Vamos fazer mais um bloco para a gente falar de feminismo? O que você acha? Eba! Pessoal, chamem aí a galera no aviãozinho, que assim, é muito importante que as pessoas assistam aqui, assistam no YouTube, para valorizar aí a mulherada. Tem muita mulherada que lá nas entrevistas que eu já fiz, que são bem desconhecidas no cenário do forró e que tem um trabalho incrível. A Mari já é aí, tá com a carreira dela feita, já andou aí pelo mundo inteiro dando aula, mas mesmo assim a gente precisa de apoio. Então, quanto mais vocês divulgarem, compartilharem, mais vocês vão estar dando visibilidade para as mulheres, para a gente protagonizar na cena e ter mais igualdade de gênero dentro do forró. Então, eu vou abrir o próximo bloco e a gente tem várias questões aí para perguntar para a Mari sobre o posicionamento dela dentro do feminismo. Espero que vocês façam perguntas incríveis e polêmicas também para a gente. Até daqui a pouquinho. Até.